Olá, bom dia, sejam todas muito bem-vindas, seja bem-vindo, que eu sei que tem homens que também gostam do conteúdo. Sejam bem-vindos aqui no Elas Só Pensam Naquilo, um lugar onde nós vamos refletir sobre essa construção sócio-histórica da sexualidade da mulher e em que tanto realmente hoje nós vivemos essa liberdade tão plena, né, e tão pura. Então, são esses questionamentos. E hoje nós vamos falar sobre o clitóris. Então, para vocês que estão aqui comigo, vamos lá, eu quero que vocês interajam comigo, ok? Algumas pessoas que já me conhecem, que já me viu falando em algum local, já sabem essa pergunta aqui que eu vou dizer. Mas se quiser contribuir, pode contribuir, tá bom? Eu quero fazer uma pergunta, mas antes eu vou introduzir algo. Todos nós sabemos que o conhecimento, ele é algo que, como dizia Sócrates, né? O autoconhecimento, conhecer-se a si mesmo, é algo que nos conecta ao universo e a Deus, né? Então, assim, conhece a ti mesmo e você vai, assim, expandir bastante. Então, nós viemos num período de autoconhecimento em todos os aspectos da nossa vida. Mas nós, mulheres, nós fomos privadas de olhar para a nossa sexualidade. Então, a sexualidade, ela é algo que, para o homem, ela é algo validado, é algo assinado embaixo, construído sócio-historicamente, que ele pode viver da forma dele, inclusive justifica várias coisas, né? Justifica traição, justifica algo assim que hoje aqui eu vou mostrar para vocês que isso é realmente um tabu, que isso realmente foi socialmente construído. A gente entendendo um pouquinho, aprendendo, hoje vocês vão aprender algo que não foi explicado pra gente, que não estava escrito em nenhum livro nosso de anatomia humana, que não estava escrito, que nossas mães não tinham esse conhecimento, elas não podiam passar isso pra gente, certo? Ou seja, a minha proposta aqui é que a gente se conheça mais, algo que é guardado, algo que não é comentado, algo que eu já falei aqui, aquilo é algo longe de mim e longe de você, para quem eu tô falando, é aquilo ali, entendeu? Amiga, vem cá, eu e você estamos conversando, é aquilo lá, é algo que tá longe de mim e de você. E a ideia é que a gente converse sobre isso, que a gente se conheça mais. Então vamos lá, vamos para o assunto de hoje. O assunto de hoje é o tão chamado o clitóris da mulher. Por que eu quero começar minhas lives, as minhas conversas com vocês sobre isso? Porque quando eu descobri isso, a minha conexão como mulher, a minha conexão com o meu amor próprio, a minha conexão com a minha autoestima fez toda a diferença. Então vamos lá, eu quero fazer, já temos 9 pessoas aqui no Instagram, no Face eu não consigo ver quantas pessoas são, ainda não aprendi, mas enfim, vamos lá. Pergunta e eu quero que vocês respondam aqui pra mim, tá bom? Primeira pergunta que eu tenho pra vocês é o seguinte, vocês vão digitar número 1 ou número 2, tá? Número 1, clitóris, o assunto é clitóris. O nosso clitóris, a gente tá falando de coisa que eu tenho, que você tem, entendeu? Nosso clitóris. O seu clitóris, ele tem qual formato? Número 1, ele é redondinho, é um botãozinho e ele é de 2 centímetros? Essa é a resposta número 1. Número 2, resposta número 2. Ele é maior, ele tem uns 8, 9 centímetros assim e ele é piramidal. Digita aí pra mim, eu quero só fazer uma enquetezinha com você. Número 1, se o nosso clitóris ele é redondinho, de 2 centímetros mais ou menos, ou número 2, ele é piramidal e ele é maior, um pouquinho de 8, 9 centímetros. Eu quero só ver com vocês aqui o que vocês acham. Isso, amiga! Tem gente aqui que já sabe.
Quem mais? Isso! Tem gente que já sabe. Tô gostando de ver, mulherada. Isso aí, Luciana. Isso aí. Isso aí. Quero ouvir mais, quero ouvir mais. Enfim, eu acho que muitas aqui que responderam já me conhecem, muitas convivem comigo. A resposta é número 2. Nós temos, eu trouxe aqui a imagem para vocês. Eu ainda não consigo compartilhar na tela uma imagem, mas eu trouxe aqui a imagem para vocês. O nosso clitóris, ele tem esse formato aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Isso. Esse é o nosso formato do clitóris, onde isso aqui, essa cabecinha aqui, esse circular, esse botãozinho aqui, foi o que nos mostraram que é. Foi o que nos ensinaram que é. Entende? E tudo isso aqui, ó, é o nosso clitóris. Ele desce e vem até essa aqui, a entrada da nossa vagina, certo? E assim, outra coisa é isso, a gente não fala nossos nomes, o que é nosso, né? Por que nós não podemos colocar nomes nisso, né? Isso aí é outro vídeo que eu vou fazer com vocês. Então, isso aqui muda totalmente a vida de uma mulher que ou ela tem dificuldade, né? Dá mais uma olhadinha. Tá aí, gente, tá entre as pernas de vocês e isso é poderoso demais. Eu vou ensinar vocês aqui o poder disso daqui. E não nos mostraram. As pessoas que tiveram conhecimento disso aqui e que depois foram ter sua vida sexual sozinha ou acompanhada, chega pra mim e fala: Ana, o melhor pra mim é eu ter consciência agora. Eu expandi minha consciência sobre meu corpo, sobre minhas sensações. E, gente, fala sério, é bom, é uma coisa divina que veio de Deus. Por que nós, mulheres, não podemos ter esse acesso, esse contato? Vamos lá, mas vamos continuando. Alguém aí ficou surpresa com a informação? Com essa informação que nos foi privada? Porque eu tive acesso a esse conhecimento somente há 2 anos atrás. 2 anos atrás, está indo para 3 anos. Então, assim, depois que eu me separei, eu fui num processo muito grande de autoconhecimento, de me entender, de sair do vitimismo e falei, eu tenho que entender, eu tenho que me conhecer. E nesse processo de autoconhecimento, eu comecei a me conhecer e eu falei, sexualmente eu tenho que entender algumas coisas. Então, eu fui em busca, estudei bastante, foi onde eu entrei em contato com esse conhecimento. E aí, vamos lá, eu quero falar para vocês o que eu me perguntei por que eu não sabia disso? Por que os livros não me informaram nisso? Por que ninguém me falou sobre isso? E eu fiquei muito preocupada e tensa e preocupada com isso. Então, o que eu fiz? E aí eu descobri que o nosso clitóris, ele é um órgão sexual. Ele é realmente esse tamanho aqui, de 8 a 9 centímetros. O formato dele é piramidal, ele vai da parte superior, como vocês viram, da parte superior da vulva até embaixo, lá na entrada da vagina, e ele é equivalente ao pênis. Enquanto o pênis, ele tem 3 funções no corpo, o corpo dele tem 3 funções. Número 1 é de reprodução, número 2 é onde ele urina, e número 3 ele também sexual, né? Tem prazer, é para dar prazer para o homem. Então, são 3 funções do pênis. O que equivale ao pênis do homem em prazer é o nosso clitóris. Então, o nosso clitóris, ele é equivalente ao pênis, porém ele tem mais de 8.000 terminações nervosas e ele também tem o dobro de vasos sanguíneos. Ele tem muito mais vasos sanguíneos do que o clitóris, tem muito mais vasos sanguíneos do que o pênis. Deixa eu pegar mais uma informação aqui. Tem 3 informações importantes. Número 1, o nosso clitóris, ele foi feito somente para o prazer. E nós não sabemos como tocar ele. E se nós não sabemos, quando a gente vai compartilhar com outro parceiro sexual, a gente não pode exigir do outro que ele saiba algo que nem a gente saiba, entende? Então, o meu convite aqui é para que a gente reflita sobre isso e que a gente se conheça. Porque a partir do momento que eu me conheço, eu consigo falar para o meu parceiro, minha parceira, ou para mim mesmo, sozinha, se eu não tiver um parceiro.
eu consiga realmente viver essa minha sexualidade e expandir esse prazer a partir do meu autoconhecimento. Duas últimas coisas sobre o clitóris. Ele não envelhece. Já viu aquelas velhinhas, mais velhas, atiradas? Sabe aquela pessoa de alto astral, que gosta de dançar, que gosta de viajar, que gosta de... Sabe, a energia vital dela tá... Então, essa mulher é porque ela tá realmente acionando e usando um potencial que ela tem entre as pernas, que é o clitóris dela. Ela é conectada ao clitóris dela. Entende? E isso é um direito nosso. Isso é um direito nosso estar conectada, porque o nosso clitóris, galera... Mulherada, vem cá, escuta. Nosso clitóris não envelhece. Nosso clitóris... Sabe quando a gente termina? Vamos falar sério. Quando a gente termina uma relação sexual, ou quem tem o hábito de se masturbar, termina de se masturbar e vê que tá inchada, sabe o inchadinho da nossa vagina? Então, aquilo ali nada mais é do que o bulbo do nosso clitóris. Olha aqui, o bulbo do nosso clitóris, ele incha porque ele tem muito vaso sanguíneo. Então, não é porque está esfolada, não é porque... nada disso. É porque realmente nós continuamos excitadas. Eu falo que os nossos orgasmos, eles são exponenciais. Eu não sei, muitas mulheres relatam que quando termina uma relação sexual meio, né, ela continua com muita vontade, com muito desejo, parece que o desejo dela aumentou mais ainda. É por isso. É porque o nosso clitóris, ele tem muitas terminações nervosas, muito mais do que o pênis. E a nossa capacidade orgástica, ela é multiorgástica. E aí nós vamos conversar sobre isso mais lá na frente. A pergunta é, por que que nós não sabíamos disso? Eu me perguntei, como que eu não sabia disso? Como que essa informação mudou a minha vida? Obrigada, tia linda! Essa informação mudou a minha vida sexual, mudou a minha autoestima, mudou minha relação como mulher. E meu desejo é compartilhar para que realmente a gente se conecte a isso que é tão lindo, tão sagrado e que para nós foi renegado a nada, né? O homem, ele pode e nós não. E nada contra. O que eu estou dizendo aqui é que a gente só quer igualdade. Por que não podemos, sem nenhuma cruz, né? Nenhum chicote autoflagelando, nenhum julgamento externo, né? A sexualidade, que é algo tão lindo, tão sagrado, que nos conecta a tantas coisas boas, a criatividade, a expansão, ao amor, a gente fica mais feliz, a gente ficou melhor mãe, a gente ficou melhor filha, a gente ficou melhor amiga, enfim, até esposa, a gente ficou melhor esposa, né? Então, eu quero contar para vocês aqui por que a gente não sabia disso, né? E não faz tanto tempo assim que a humanidade, que nós passamos a conhecer. Tudo começou... Esse questionamento sobre o clitóris começou na Austrália. Uma australiana chamada Ellen O'Connor, ela na Universidade, acho que é de Melbourne, na Austrália. Ela... Tá bom, Bruna, pode deixar que eu vou deixar salvo sim, tá? Vai ficar salvo aqui por 24 horas e eu vou subir pro YouTube e vou subir pro Face também, vai ficar salvo lá, tá bom? Então, assim, essa urologista australiana, ela olhou para os livros e falou, tá errado isso aqui com o que meu corpo tá me dizendo. Então, assim, nós mulheres, ela foi uma mulher que percebeu a incoerência entre o que ela sentia no corpo dela e o que estava escrito nos livros. E ela, estudiosa, ela era pesquisadora, professora pesquisadora da universidade. Oi, Catiúcia, seja bem-vinda, querida. Logo eu vou colocar, eu vou explicar aqui, eu vou trazer o conteúdo para vocês e depois eu vou abrir para quem quiser fazer pergunta, tá bom? E quem quiser fazer só escrita ou quem quiser ir para o vídeo, a gente conversa, tá bom? Então, o que acontece? A Ellen O'Connor, lá na Austrália, em 1998, ou seja, é recente. Muito recente, são 22 anos para a história da humanidade, para a história da sexualidade, que é o que nos dá a vida e que ela é presente desde quando existe ser humano, lá em Adão e Eva, né? Entre aspas, a sexualidade já existe. Essa mulher, ela falou, tá incoerente. Eu estudo isso daqui e ela falou, tá incoerente o que está nos livros de anatomia com o que o meu corpo está dizendo. E aí ela foi pesquisar.
E ela pesquisando, ela foi fazer realmente uma pesquisa onde dissecava os clitóris de mulheres que morriam, e aí ela foi fazendo um estudo profundo e foi onde ela descobriu. Ela descobriu um monte de terminações nervosas, ela descobriu que não era só o carocinho, era todo esse retangular. Então, a Ellen, lá em 1998, na Austrália, ela publicou o resultado desse artigo científico dela, dessa pesquisa que ela fez, e a partir de lá, o mundo todo começou a fazer pesquisa sobre a anatomia da mulher. E entender mais todo esse mistério que é, né, essa sexualidade da mulher. E foi onde, de lá para cá, começaram a perceber essa diferença. E descobriram tudo isso, né, que eu vou falar aqui de novo. Número 1, o nosso clitóris, ele não é uma bolinha, ele é triangular, ele é isso aqui, para quem entrou agora. Ele não é só a cabecinha, ele é tudo isso aqui. Ele vem descendo por dentro, ele é interno, né? Então, por isso é que a gente, às vezes, não percebe isso. Eu acho que tá tudo conectado, tem tudo a ver com isso que nós somos, né? Nós, mulheres, nós somos mesmo. Introspecção, né? O nosso ciclo menstrual, ele já nos prepara para ser esse momento de conexão com o nosso corpo, sabe? Então, nós somos introspecção, nós somos internas mesmo. E eu acho que esse momento, no mundo que a gente está vivendo agora, de estar dentro de casa, fazendo um paralelo, qual que é o nosso mais interno? Qual que é a nossa casa? Onde a gente, para todo lugar, a gente vai com ela. É a gente mesmo. Porém, é a nossa mente, é o nosso corpo. Porém, a gente saía por aí para trabalhar, para comprar, para fazer compra, para se relacionar com o mundo, a gente saía no automático. E muitas vezes a gente nem percebia nosso corpo. Então, eu acho que esse é um momento legal para a gente entrar em contato com esse nosso corpo, né? E esse conhecimento, eu acho que eu trouxe ele para ver se agrega, para compartilhar com vocês um conhecimento meu, que eu fui pesquisar, que eu fui achar importante e que fez diferença para mim, que transformou minha vida como mulher, como a minha conexão com a minha sexualidade. Ok, então vamos lá. Para quem não sabia disso, no final eu vou fazer uma pergunta, no final da live eu vou fazer uma pergunta. Quem me responder, eu vou enviar essa canequinha, a caneca do Ela Só Pensa Naquilo. Quem aí quer essa canequinha? Eu vou enviar pra você, tá bom? Mas tem que ficar até o final da live e eu vou fazer uma pergunta, tá bom? E aí o critério vai ser quem for mais rápido e responder mais rápido. Eu sei que pode ser gente que pode saber, mas enfim. Sim, Luciana, sim. Deixa eu dizer para vocês. O que acontece? Eu quero só complementar aqui. Esse conhecimento do nosso corpo, ele me fez refletir. Quando eu descobri, né, isso, eu refleti. E aí eu quero jogar essas perguntas aqui pra gente refletir juntas. Por que a gente não sabia disso? Gente, nós estamos em 2020, século 21. Olha quantos séculos, gente. São 100 anos, 20 e tantos 100 anos. E aí a gente vai entrar em contato com isso, porque minha mãe não sabia. A minha avó não sabia. Minha bisavó muito menos. Prazer, para que prazer para mulher? Certo? Então, a minha pergunta é, por que eu não sabia disso? A outra pergunta é, por que algo que está no meu corpo eu não consegui perceber? Por que uma mulher, um dia, lá na Austrália, ela começou, tantas mulheres no mundo, e por que uma pesquisadora falou, tá errado o que está no meu corpo e tá errado o que eu tô vendo aqui nos livros, o que estão sendo ensinado para essas mulheres. E até hoje, você vai na sua ginecologista, nem ela sabe te falar sobre isso. Você vai no médico que diz que é especialista, nem ele sabe te falar sobre isso.
A minha pergunta para nós, assim, é: o que mais? Essa pergunta. O que mais a gente não tem acesso do nosso poder? Mas é do poder não no sentido de ser superior, não é no sentido de ter controle externo, mas é esse poder verbo, poder escolher, e esse poder de amor próprio, entende? Você é uma mulher que você se olha e você se vê primeiro como você é linda pra você. Você não é pro outro, é primeiro pra você. Sabe por quê? Quando a gente vai, porque lógico, o foco de tudo isso é a relação com outra pessoa. Quando nós vamos para uma relação, compartilhar, aí é compartilhar o nosso prazer, o nosso corpo, a nossa alma. Nós mulheres, a gente vai de amor, de coração, né, para uma relação sexual. Quando a gente vai para essa relação sexual, na verdade, o que vai primeiro é aqui, a nossa mente. É como a gente se relaciona com a gente primeiro. Então, eu falei sobre isso anteontem. Se a gente sente prazer por alguém, tá mais relacionado comigo do que com o outro. Não sei se captou. Se você não está conectada ao seu prazer, se você não está conectada ao seu corpo, à sua sensibilidade, porque é pele, é toque, é sentir. Se você não está conectada a isso, é difícil sua visão para o mundo te conectar ao outro, entende? Porque nós somos o filtro desse desejo, dessa vontade de estar com outra pessoa. E só que nós fomos as minhas respostas, possíveis respostas. Por que a gente não sabia desse poder que a gente tem aqui dentro? Por que nós não sabíamos disso? Porque não tinha interesse nenhum. O prazer para a mulher, ele não era importante. Entre aspas, tá? Hoje em dia, homens jovens também, e mulheres jovens também, qual que é o nosso foco? Ser o objeto de desejo, de sedução do homem. Nós viemos com isso. E aí vem esse estigma de que eu não posso usar um decote porque eu estimulo o desejo no outro. Eu não posso, a mulher não pode isso ou aquilo, mas também, né, ela tá querendo. Não, gente, a gente tem que rever esses conceitos. Rever esses conceitos de que... E é uma quebra de paradigma. Na nossa cabeça, pode estar acontecendo um monte de coisa na cabeça de vocês, mas é uma quebra de paradigma. Por que nós fomos ou não fomos construídas para ser objeto de desejo? Nós fomos ou não fomos criadas para conquistar o homem, seduzir o homem sexualmente falando, entende? Gente, é fácil demais um homem ter prazer, é fácil demais, é muito fácil ele ter prazer, entende? Aí, que tanto... E segurar o homem, não, você tem que ir pra cama para segurar o homem. Vou contar uma história aqui pra vocês. De uma pessoa que, sexualmente falando, ela era daquelas, assim, sabe? Aquela mulher, pá, que chega e todo mundo olha e fala, nossa, essa mulher aí é massa, essa mulher aí é bem resolvida e tal, tal, tal. E sabe o que ela era, na verdade? Ela era ótima de performance na cama. Aí casou com um homem massa, tiveram, né, durante os primeiros anos era massa. Foi passando o tempo, o homem, marido dela, virou pra ela e falou assim, olha, você mudou. Ela foi perdendo, ela cansou. Ela cansou de ter performance na cama. Alguém aí sabe por que ela cansou? Porque o foco dela era dar prazer para ele. E isso na nossa cabeça, na nossa história, é o que segura o homem, porque o homem gosta de sexo. E não é isso. Não é. Ela cansou. Ela cansou de só dar prazer e fingir orgasmo esse tempo todo. Entende? Então, quando a gente está inteira com a gente, a relação é uma troca e o parceiro sente isso. O parceiro sente o quanto a gente está tão conectada com ele. Vou dar uma dica aqui pra vocês. E ele ainda acha que é ele que tá arrasando, entendeu?
Não é não. É porque você tá tão conectada a você, e aí ele fica doido, que ele fala assim, puta merda, ela tá assim, é por minha causa. Não é nada. É porque a gente tá aqui, conectada com a gente sabe muito bem onde dá prazer, onde não dá prazer, entendeu? E a gente, ó, vem aqui e tal. Esse é o objetivo. Olha, e eles gostam, eles acham que, nossa, é ele que tá causando tudo isso na gente. E não, sabe por quê, gente? O homem é tão facinho. Ele é tão facinho de sentir prazer, de sentir tesão, é um trem que tá exposto, a mente foi preparada e validada para isso. Nós é que temos que ralar, sabe? Então, assim, minha dica é, se conecte a você, aprenda, se toque. Isso é outro assunto que é tabu demais, que é masturbação feminina. Vamos colocar outro nome, estimulação, autoconhecimento feminino, entende? Então, assim, minha dica para você é isso que a gente já sabe. É a gente primeiro. Nós mulheres sempre primeiro filho, depois casamento e o marido. Tudo a gente tem que ser perfeita e a gente esquece da gente, né? Nós esquecemos. Então, assim, meu convite é pra gente olhar pra nossa sexualidade com respeito, certo? Com muito respeito, muito amor e que vocês se conectem cada dia mais, tá? Amanhã temos mais, por hoje eu finalizo aqui, eu espero que tenha agregado à vida de vocês esses conhecimentos. E eu quero abrir agora para pergunta. Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer falar por vídeo e eu conecto você aqui no vídeo? Ou só uma pergunta? Quem tá aqui? Oi, Cleidimar, seja bem-vinda. Magda, Carol. Oi, Meg, minha amiga linda. É um prazer sempre a gente conversar e compartilhar. Carolina. Então, se alguém tiver alguma pergunta... Tchau, tia. Quem tiver alguma pergunta, eu estou aqui à sua disposição. Se não, pode mandar no direct depois que a gente pode conversar. Inclusive, eu quero sugestões. O que você quer saber? O que você quer entender que depois eu posso compartilhar aqui com vocês, tá bom? Eu tenho a pergunta que vai valer essa caneca. Quem aí quer participar? Então, a minha pergunta é... A Carol. Ótimo, Carol. Eu vou responder essa pergunta aqui da Carol primeiro. Como ajudar nossas filhas, crianças? Eu tenho uma live marcada eu acho que é na sexta-feira, Carol, onde o tema é especificamente sobre isso, tá bom? Especificamente nós vamos falar em como lidar com essa sexualidade. Ana Paula, eu fui estudar muito isso, por quê? Porque eu não tive isso, e eu tiro minha sexualidade, eu entrei em conexão com a minha sexualidade na adolescência, acho que na pré-adolescência de uma forma muito... e eu tive que lidar sozinha, porque é tabu. Então, assim, eu vou compartilhar aqui com vocês o que nós podemos fazer com nossas filhas e filhos, tá? Não é só com meninas, não. A gente pode também, a forma como a gente lida com a sexualidade deles. E assim, a gente já sabe que esse caminho de não falar não é o melhor caminho, não é o mais saudável, né? Então, sexta-feira, eu acho, eu não sei, não me lembro bem, mas eu acho que na sexta-feira vai ser uma live específica de como a gente lidar com essa sexualidade dos nossos filhos, em geral, tanto menina quanto menino, ok? Tá ok, Carol? Aí a gente se encontra na sexta-feira pra gente falar especificamente sobre isso e compartilhar aqui uma com a outra. Então, vou fazer a pergunta final, valendo a caneca, valendo a caneca. Vamos lá. Eu não sei se estavam todas aqui no início, mas vamos lá. Me diz uma característica aqui que eu falei sobre o clitóris. Digita aí. Quem digitar primeiro, eu falei umas 7 ou 8 características de descoberta sobre o clitóris. Digita uma. Quem digitar primeiro ganha a caneca.
Quem digitar primeiro ganha a caneca. Vamos lá, cadê? Quem vai responder? Vocês não entenderam nada, eu vou ter que começar tudo de novo, falar tudo de novo do clitóris. Piramidal, 9 centímetros, isso! Essa é minha irmã. Irmã, não, minha irmã não vale, tem que ser o próximo. Minha irmã, uma caneca já é sua, você sabe. Eu também acho, Dani. Isso, quem, eu não sei o seu nome. Ai, deixa eu ver quem é. Ai, quem falou triangular? Eu vi, Cleidmar, que você perdeu. Mas depois, Cleidmar, assiste lá do início para você entender as várias características do seu clitóris, do nosso clitóris poderoso. É o poder. Na verdade, nós é que somos poderosas. Nós que somos a rainha da sexualidade, entendeu? É Michele. Michele, você ganhou, querida. Depois eu converso com você no direct para te encaminhar essa caneca aqui do Ela Está Pensando Naquilo. E eu quero agradecer a presença de todas vocês aqui e dizer que aqui é nosso cantinho, nosso lugar para a gente estar conversando um pouquinho sobre essas coisas. Como a gente não pode se encontrar, vamos conversar agora virtual. Vamos conversar um pouquinho sobre aquilo que não pode ser dito, mas que agora a gente vai falar. A gente vai falar sim, porque agora a gente tem voz, a gente tem vez, a gente tem liberdade, né? E tô nem aí para o que vão falar, foda-se, para o que vão falar de você, porque você é poderosa. Nós somos lindas, nós somos assim abençoadas. Deus nos deu esse órgão maravilhoso. Deus nos deu isso que ficou escondido, é um tesouro escondido, mas que nós podemos ser tão mais plenas, mais felizes, sabe? Como mãe, como esposa, como namorada, como amiga, como irmã, como filha. Nós podemos viver mais uma vida prazerosa a partir de nós mesmos, entendeu? De sermos nós as primeiras a fabricar. A gente é uma fábrica mesmo de prazer, de orgasmo, mas não é pro outro, não, é pra gente, entendeu? Ai, gente, obrigada, gratidão pela presença de vocês. Michele, você ganhou. Amanhã, às 10h10, de novo. Eu recebi pedidos aqui de fazer à noite. À noite eu tenho medo por causa da conexão, porque é muita gente à noite e pode ser que a conexão não fique boa. Mas se você preferir à noite, também pode me mandar no direct que a gente conversa, tá bom? Alguma pergunta? Alguma coisa? Se não, só dê tchauzinho e muito obrigada, gratidão pela presença de vocês aqui, tá bom? Um beijo, muitos orgasmos maravilhosos pra gente, sozinha ou acompanhada, tá bom? Não importa, sozinha, você vai descobrir que tem coisas maravilhosas sozinhas, tá bom? Pronto, falei. Até a próxima! Beijo, obrigada, meninas!